Olá, estamos aqui em mais um episódio de Nos Bastidores da Vida. Eu sou a Ana Beatriz e estou hoje com duas convidadas mais que especiais, a Elaine e a Cris. Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem comigo? Bom dia, tudo bem também? Prazer estar aqui com vocês duas nessa mesa, né? Compartilhando um pouco aí da nossa história, da nossa trajetória. Obrigada pelo convite, Ana. Que isso, estão bem? Estão tranquilas? Mais ou menos? Então, tranquila a gente não tá. Eu não estou, né? Mas Vamos lá, mas vai ser tranquilo, vamos falar de vocês e, enfim, comecem, escolham aí quem vai falar. Falem um pouquinho de vocês pro pessoal, nome, trajetória. Vamos começar pelo profissional, depois a gente vai mais ali pra vida. Pode começar, Elaine. Ah, Cris, podia ter sido você, né? Eu sou Elaine Costa de Almeida, então eu sou mãe, sou esposa, sou filha, né? E tenho aí, dentro da minha formação na graduação, né, como bibliotecária. Então, hoje eu atuo há mais de 17 anos, né? Eu atuo como bibliotecária, há mais de 15 em uma instituição pública e desses 15, pelo menos 6 é dentro da área da saúde. Legal. Então, hoje o trabalho que eu desenvolvo, ele tem mais relação com busca de conhecimento científico, né? Artigos em bases de dados, auxílio ao pesquisador, quando ele quer desenvolver qualquer tipo de pesquisa com foco na área da saúde. E também por isso, né, por esse trabalho que eu desenvolvo, surgiu aí também a ideia de criar que eu vou falar depois, um blog, né, que ele fala um pouco sobre a questão da menopausa, né, do climatério, da menopausa de uma forma geral, porque eu fui aí acometida aí pela menopausa precoce, né, com 37 anos, hoje eu tenho 41. E então, com todos esses acontecimentos, isso mudou um pouco o rumo aí da minha vida, né, da minha trajetória, profissional e pessoal também, porque eu tive que dar um olhar mais atento a essa questão da saúde, que já não era algo que eu negligenciava, né? Mas eu tive que ter um olhar um pouco mais acolhedor em relação a isso. Então, desde então, eu comecei a viver assim, pensando em como que eu poderia ter mais qualidade de vida. E acabou que esse transbordo, né? O blog seria uma extensão disso que eu já tenho feito para mim há uns 3, 4 anos, né? E aí agora também tenho a ajuda da Cris, né, nesse processo. E agora eu passo a palavra aí para ela se apresentar. Vai lá, Cris. eu quero agradecer também, né, por essa oportunidade, Ana. E eu sou a Cristina, né, sou analista de marketing digital, já há 8 anos, sou formada na área. Mas normalmente as pessoas, né, se formam e começam a ter a profissão. No meu caso foi o inverso, né? Eu me formei só em 2024. Sou mãe de 4 filhos e não tenho mais os meus pais, né? E eu, além de analista, né, sou empreendedora também. E hoje ajudo pequenos e médios empreendedores com estratégias para se destacarem no digital. Legal, que é o que você tem feito com a Elaine, Sim. né? Sim. Então, já adentrando aí, meninas, o serviço de vocês é bem legal, então ele está relacionado, principalmente hoje foi bem estratégico chamar as duas. E eu queria falar já como que é as dificuldades para vocês do negócio. Vamos devagar, vamos primeiro. Aonde vocês se encontraram e falaram, não, eu vou fazer isso? Você já explicou um pouco, né? Então, foi até pessoal, mas gerou uma nova, como que eu vou falar? Finalidade, né? Então, hoje você tinha um problema pessoal que você falou, pô, eu já faço a pesquisa, vou me cuidar mais. Mas quando que você falou, pô, vou ajudar as outras mulheres, assim como você também, Cris, falou, cara, acho que isso é pra mim. Como que foi pra vocês esse momento? Então, na verdade, eu acho que foi uma coisa assim, foi acontecendo de forma natural, não foi algo que eu planejei, digamos assim, né, que fosse acontecer. Então, como servidora pública, né, eu me considero uma intraempreendedora, né, porque quando você está dentro de um órgão, se você é CLT ou funcionário público, você pode ali fazer só aquilo que te pedem,
ou você pode fazer um pouco a mais. Sim. E eu acho que eu sempre estive nos lugares que eu participei, eu sempre quis fazer um pouco a mais. Um pouco pelo meu perfil, que sou um perfil mais dominante, um perfil mais realizador, né? Tenho um perfil mais realizador. Então, eu nunca me contento, assim, só de fazer aquilo que me é Mediana, pedido. né? Não sou mediana em nada que eu faço. E a Cris, agora que está convivendo um pouco comigo, ela sabe. A minha mente, ela é bem inquieta. Então, eu sou intensa com as coisas que eu faço. Então, eu não consigo fazer uma coisa superficial. Então, quando eu me coloco para fazer alguma coisa, eu quero ir mais a fundo. Só que eu escolho no que eu quero ir a fundo. Então, por exemplo, essa coisa do marketing digital, eu acho que ele é um desafio para todas, né? Eu estava até vendo um vídeo da Empreende Aí, que eles perguntam para várias mulheres após um evento qual é o maior desafio dela como empreendedora. Tipo, 80% respondeu marketing digital, aí teve uns 10% que respondeu processos, né? Processos de como criar processos dentro da empresa. E teve, acho que, outros 10% que falou de vendas, né? Como que a pessoa consegue vender, porque uma empresa que não vende não existe, né? É bem assim. E tudo isso está atrelado ao marketing digital também, né? Porque se você no digital, para vender no digital, você tem que ter uma estratégia. E aí, para você, né? e para você criar uma estratégia no digital, com tráfego pago e com tudo mais, você tem que ter um processo criado antes, porque senão aquelas pessoas vão vir e você não vai saber como atender. Também joga dinheiro fora, né? Porque cada clique é um dinheirinho que Sim. vai, né? Então, eu acho que assim, não, eu tenho uma frase que não existe momento certo para começar nada, né? Mas você tem que começar com estratégia. Porque se você faz de qualquer jeito, né, e você acaba perdendo tempo, energia, dinheiro, e você não chega a lugar nenhum. Então, eu falo que eu estou numa fase de arrumar a casa. Eu tenho muito material que poderia ser utilizado para divulgação mesmo, para passar informação, que eu acho que esse é um papel que eu tenho como profissional, né? Sendo bibliotecária, eu tenho uma questão contra a fake news, uma questão importante em relação à informação correta, informação comprovada, né, cientificamente até de alguma forma, e também como uma pessoa que tem uma opinião sobre o tema baseado naquilo que eu li, né? Então, eu acho que, assim, todas as coisas que a gente faz em qualquer negócio que a gente pensa, ele tem que envolver algum tipo de estratégia e sabedoria, né? E no meu caso foi assim, eu não estava pensando em nada disso, mas surgiu no meu trabalho uma oportunidade de um curso, tinha que desenvolver o projeto final, e esse projeto eu conversei com os professores orientadores e com uma colega que estava dividindo, né, essa criação comigo, comentei desse tema, porque já era um tema que eu já estava estudando. E eles gostaram, e aí esse projeto ficou em um dos 6 projetos para serem apresentados, de todos os projetos que foram feitos. E dos 6 projetos apresentados, o meu ficou em segundo lugar. Quando você fica em segundo lugar, você ganha um curso para você aprimorar os conhecimentos nessa área e também uma viagem para um treinamento, né, que vai ser no final do ano, provavelmente. Isso tudo pelo meu trabalho. E aí, quando surgiu a oportunidade do meu trabalho, eu falei, olha, isso aqui é um projeto que ele pode ser implementado. Não é um projeto que é só um projeto só uma e morreu. Pesquisa, né? E só um projeto. Ele foi uma ideia que ela ficou ali. Ele pode ser um projeto que vai ser implementado. E aí, ele ainda está em andamento. Ele começou, acho que no mês passado, a gente teve uma primeira reunião. Agora, dia 7, eu vou ter uma segunda. E já tem um questionário para conversar com as mulheres desse ambulatório, né? A gente vai aplicar primeiro em mulheres que estão nessa fase em ambulatórios do SUS, né? E o blog, ele é um transbordar desse extensão, conhecimento. Né? Que pode ser acessível para essas mulheres também, que pode ser divulgado para elas, mas que a gente também, descobrindo por esse questionário qual é a necessidade que elas têm de informação, se elas entendem o que é uma menopausa, o que é o climatério, qual é essa fase, quanto tempo a mulher fica, né? A gente conseguindo descobrir isso. Por exemplo, ela tem mais interesse em saber como que é a sexualidade nessa fase. Sim. Ou ela tem mais interesse em saber como que ela faz com essa coisa profissional, né? De transição. Muitas mulheres, depois dos 40, 45, elas querem fazer uma transição. Ou quando elas se tornam mães, né? Então, tem tudo isso afeta. Tudo isso afeta, né? Porque a menopausa, o climatério, né?
essa fase pré-menopausa, ela tem várias coisas que se relacionam com hormônios, né? Estrogênio, progesterona, que influencia no humor, no sono, na produtividade, em vários quesitos da vida da mulher, que daí ela pode perder um pouco ali a qualidade, a credibilidade, digamos assim, em um período, porque ela não se sente mais assim tão animada, tão produtiva, né? E tudo isso tem a ver com hormônios, não é necessariamente uma coisa assim que, é porque ela tá, né, tipo, tá desanimado, não quer mais esse trabalho. Então, acontece uma confusão mental mesmo por um tempo. E isso é comprovado, né, que depois volta ao normal, né? Depois que a mulher passa ali quando ela para de menstruar e passa um período depois disso, a tendência é que você comece a experimentar uma nova vida, um novo ciclo, né? Que daí, fora da fase reprodutiva, a mulher tem uma nova preocupação ali, que ela pode criar um novo ciclo de vida, arrumar novas amigas, criar novos projetos. Às vezes ela se aposenta, então ela cria aquela coisa que ela sempre quis fazer, mas ela nunca teve oportunidade, porque às vezes ela teve que cuidar dos filhos, não conseguiu estudar. Sim. Então, assim, é uma fase que ao invés de você ficar pensando na falência ovariana, você está pensando em uma nova fase da sua vida, né? Então, eu acho que isso é o ponto principal, assim. Não, e é muito legal porque nesse tempo que a gente está falando aqui, que é pouco ainda, já veio muitas informações. Porque quando fala sobre menopausa, né? Bom, você já trouxe um nome mais técnico, né? Que realmente não é do nosso conhecimento, não é um nome que a gente tem tanto acesso. Então, e as outras características, né? Porque a gente realmente pensa que é calor e frio. Excesso de... E não, se você não entende, você começa a ficar nervosa ou se sente menos produtiva e você coloca N empecilhos sem entender de que é isso e que volta. Por exemplo, eu descobri agora, eu não sabia que... Eu achava que, conforme me fosse passando a idade, não retornava, ficava sempre esse calor. Então, quer dizer que ele... Ele cessa. Ele cessa, em algum momento ele cessa. Tá vendo, e aí, e também não é só isso, né? Eu, por exemplo, como tive a menopausa precoce, então eu uso o repositor hormonal, né? Então, o repositor hormonal, ele faz com que o meu corpo seja, tipo, enganado, né? Ele produz uma coisa que meu corpo já não está produzindo naturalmente, ele faz com que ele volte a produzir. E eu terei que fazer isso mais ou menos até os 45, né? 45 anos, que é a idade mais ou menos normal, que a mulher começa a entrar no climatério e ter vários sintomas aí. Mas hoje em dia, com o avanço aí da tecnologia, a mulher não precisa mais sofrer dessa forma. Ela tem, passando em bons profissionais, ela tem como, tanto de forma natural, quanto, igual eu que tomo o repositor mesmo, ela conseguir amenizar esses sintomas e ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Mas para a mulher que tem só acesso ao SUS, já fica um pouco mais difícil. É esse Não, eu passo pelo SUS. Meu tratamento todo é feito pelo SUS. No ambulatório do SUS. Sensacional. Agora, quem tem plano de saúde tem ótimos profissionais também, ginecologistas, endócrinos, que também fazem esse atendimento. E até uma curiosidade, tem duas amigas minhas, na verdade, que elas estavam achando que elas estavam com menopausa e elas estão investigando hipertireoidismo, porque os sintomas do hipertireoidismo são parecidos com o da menopausa. Então, às vezes, a pessoa acha que já está entrando no climatério, mas ainda não é o climatério. É alguma coisa hormonal também, né? Mas é outro hormônio, o hormônio da tireoide, né? Então, a gente tem que estar sempre atenta, né? Então, meu apelo sempre para toda e qualquer pessoa, não só para mulher, é que pelo menos uma vez por ano, né? Você vá lá no médico, faça alguns exames ali de sangue, principalmente depois que você passou aí dos 30, 35, né? Porque quando a gente é jovem é tudo uma beleza, né? Tudo funciona. Então, assim, que a gente tenha essa rotina, né? De buscar mesmo esse autocuidado e a consulta médica, fazer alguns exames, faz parte disso, né? E aí a Cris também, né, como já tá nessa fase também, a gente até trocou um pouco a respeito disso, então acho que ela pode também contar um pouco da experiência dela e do profissional que você pediu, que daí eu dei altas voltas, mas também chegar nisso, né? Porque é igual a maternidade, né? O climatério, ele vai chegar para todas as mulheres que chegarem nessa idade. Todas as mulheres vão passar por ele. É igual quando a gente é mãe, né? A gente acha que o tema da maternidade é só para quem é mãe. Mas o tema da maternidade é para todos, porque todos somos filhos de alguém. Homens e mulheres, né? Então, assim... Nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente, porque a gente fica assim, a maternidade é só para quem é mãe. Não. Se você não é mãe, você tem uma mãe. Você tem uma irmã que é mãe, sei lá. Sim.
Você tem tias, né? E tudo isso veio da mulher. Os homens, né? Meu marido tem uma mãe, né? Então, assim, não é uma questão, a maternidade, assim como essas fases que acontecem com a mulher, não é uma questão que devia só a mulher tomar conhecimento. As pessoas deveriam conhecer essas fases para ajudar a mulher, tanto na fase que ela está ali como mãe, né, no início, na maternidade, quanto depois nessas outras fases, porque isso faz a diferença. Eu converso com meu marido, né, sobre isso. Nossa, hoje eu tô não sei de que jeito, tal, provavelmente. E já entende, né? E já consegue entender, porque é algo que você precisa conversar. Se você está casado, interfere em muitas coisas. Então, é importante você ter um diálogo aberto, né? Conversar sobre esses novos desafios ali, além dos comuns, né? Sim. E aí você vai se ajeitando ali, né? Conseguindo ter aquele acolhimento. Não, pra nós já ter TPM já é complicado, né? E assim, a gente entende ali, né? Essa época do mês. E eu costumo falar que tem a pré e durante, que a gente também fica daquele jeito. E o pós. Pra mim é assim, 15 dias... Do mês. 15 dias do mês, eu tenho 15 dias pra ficar tranquilinha e olhe lá. Pois é. Eu até fiz um vídeo esses dias, né, Cris? Falando um pouco dessas fases, né? Que eu nem conhecia. Então, eu acho esse trabalho dela muito importante. Sim. Porque agora, a gente conversando e produzindo conteúdo, eu descobri coisa com 54 anos, eu descobri coisas que o médico não fala. Entendeu? E a questão da menopausa, agora, mês passado, eu tenho um problema de bexiga imperativa. Uhum. E aí, conversando com a ginecologista, e ela perguntando se eu estava na menopausa, eu falei, bom, é o seguinte, cada médico fala uma coisa. O médico fala que você tem que ficar 2 anos sem menstruar. E aí eu voltava. E aí, do ano passado para fez 1 ano que eu estou nessa situação, só que eu não tenho esses sintomas. Eu não tenho problema de calor, não tenho essas coisas. Ai, que bênção. E então, eu falei, não sei falar, porque os médicos mesmo, eles não falam com certeza. Tá, não sei o quê. Mas você já tá. Porque Pois a é. menopausa é a última menstruação. É isso que se aí chama menopausa. Aí foi pela primeira vez que ela falou, não, você tá na menopausa, você faz reposição. Falei, não faço, até porque nenhum médico fez nenhum exame. Exatamente. Então, são informações que hoje eu tenho, trabalhando com ela, e antes mesmo de começar a trabalhar com ela num curso, algumas informações que ela passou sobre fisioterapia, que eu não tinha ideia. E aí, eu dei uma olhada, não tinha noção também de Fisioterapia pélvica. Então, são conhecimentos que agora com 54 anos... E aí, a menopausa chega para mim também, não exatamente tardia, mas que não é tão normal. É normal que seja mais cedo, né? Mais cedo ainda? Eu achava que era na base dos 50. Entre 45 e 55 anos, esses 10 anos eles chamam de climatério, na maioria das mulheres, isso varia, né? Então, ela tá no o que é considerado dentro, mas assim, um Sim. pouco mais tardio, perto de muitas mulheres que você vê Sim. hoje em dia que já estão, né? Sim. Porque A esse ano Fernanda já Lima, por exemplo, parece que já está. Ela é, Sim. sei lá, ela deve ter o quê? Uns 45 anos no máximo. Então, esse trabalho que ela faz de informação, eu acho muito importante. Porque foi importante para mim, está sendo importante, e até para poder questionar com os médicos algumas coisas, informações que não foram me passadas. Ele, como médico, eu também me trato pelo SUS, mas são informações que eu acho que são essenciais, que os médicos não passam. Ele fala assim, você tá ou você não tá, toma isso ou não toma. Ele nem te explica para que serve. Essa frase que você trouxe agora foi muito importante, né? Porque eu tô fazendo publicidade, tô fazendo um técnico de publicidade, e aí me perguntaram, mas você é do direito, por que você tá fazendo publicidade? Eu falei, porque eu quero ter noção de quando eu contratar uma pessoa, eu saber. Sim. É a mesma coisa você. Se eu não tivesse conversado com ela, acho que qualquer coisa, não, tá tudo certo. Falou pra mim tomar esse remédio, tá... Pra ela, por exemplo, o médico não vai falar qualquer coisa, ela vai ser o porquê. Sim. Mas por quê? Não faz sentido. Então, eu acho que conhecimento é tudo, né? Muda bastante a forma da gente lidar com qualquer informação, seja ela qual for. Mas entrando já, aproveitando, você falou, né, de estar dando esse suporte aí pra ela.
Como que tá sendo? Como que a Cris começou? Você falou que, diferente, normalmente, né, a gente escolhe ali, primeiro vai fazer a graduação, depois... E você não. Como que começou tudo isso, Cris? Eu casei aos 21 anos e quando eu casei, eu trabalhava como babá e comecei aos 14 anos. E quando eu casei, a intenção era ficar um ano trabalhar, parar de trabalhar e aí planejar os filhos. Só que eu tive problemas com anticoncepcionais, tenho até hoje, quando precisar tomar alguma coisa eu passo mal. E com isso fez com que eu acabei engravidando meu filho. E um ano depois ele estava nascendo. Então eu parei, fiquei bastante tempo. Tive mais 3 filhos a cada 2 anos, com exceção da última, que foram 7 anos depois. E aí, por um tempo, eu parei de trabalhar e parei de estudar também. Foi uma escolha minha, que eu não me arrependo. Queria ser mãe, né? Sim, foi muito importante ficar em casa, cuidar da família. E aí eu não terminei o ensino médio. E quando foi em 2002, a minha filha estava com 2 anos, a mais nova, e o outro já estava na adolescência, o mais velho. A gente comprou o primeiro computador, foi um CRT, que era aquele caixote, famoso caixote, internet de escada. E sem muito conhecimento de informática, nem eu, nem ninguém, o computador só vivia na manutenção. E era um custo para uma família grande, só o pai dos meus filhos trabalhava. E então eu fui, na época tinha lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, na verdade não sou carioca, sou rio-grandense, mas carioca / paulista. E tinha a FAETEC, que é uma escola técnica, e próximo tinha um curso de informática. Só que eu era tão leiga no assunto que achei que um curso básico de informática eu ia aprender a fazer manutenção de computadores. E aí eu aprendi sobre internet, Office, pacote Office e tal. Só que quando eu finalizei, eu descobri que tinha um curso de manutenção e eu fiz. E aí eu passei, foi quando eu comecei a empreender, lá em 2002. Eu comecei a consertar o computador de casa, e aí já não gastava mais com técnico, e comecei a prestar serviço também para outras pessoas. Naquela época, dominava os PCs positivos, né, que eram horríveis. Que era o ótimo da época, né? Nossa, era ótimo. Positivo, que na verdade era negativo. Então, para consertar era muito difícil. A placa vinha, os periféricos colado. E isso me desmotivou a trabalhar com manutenção. Mas eu me apaixonei por tecnologia e eu fui estudar outras áreas, redes, né, de computadores. Tive algumas certificações dessa área de rede e continuei estudando. E queria trabalhar como suporte. Só que era difícil. Primeiro, que eu já não era mais tão jovem e mulher. Que para hoje já é um pouco mais diferente, mas ainda é um grande desafio para uma mulher, na minha idade, 54 anos, trabalhar com tecnologia, ainda mais na área de marketing digital. Mas eu queria e não conseguia, e nesse meio tempo eu acabei me divorciando. Quando eu ainda tinha as 2 meninas, eram de menores, e eu precisei trabalhar à noite, porque nessa busca de conhecimento e aprender mais sobre tecnologia, eu entrei no curso. Eu não falei, porque aí em 2013, 2012, na verdade, eu fiz o Enem, e aí consegui o certificado do ensino médio pelo Enem. E aí consegui uma bolsa pelo Pronatec e fui fazer um curso de técnico de informática. Foi quando eu dei os primeiros passos na programação, C++, e essa questão de manutenção mesmo, de suporte. E queria um emprego na área, mas estudava de dia, tinha família, 4 filhos para cuidar, pagava aluguel. E precisei trabalhar à noite. Fui trabalhar numa distribuidora de medicamentos
E o meu contato com tecnologia informática, porque eu tinha uma tela, tinha uma impressora, porque eu fazia conferências de medicamentos, né? Então, era o meu contato. Mas sempre querendo, né, buscar... continuei estudando e querendo migrar para essa área, né, de tecnologia. E como era uma boa funcionária, eu conversei com o meu... Nessa época, a minha filha mais velha já tinha entrado como jovem aprendiz na empresa. E ela trabalhava... Na empresa que você trabalhava? Sim. Através de mim, ela entrou como jovem aprendiz. E ela trabalhava com sistemas. E o sistema lá era o SAP, né? Que controlava todo o sistema de logística, toda a distribuidora. E aí eu pedi meu gestor se eu poderia aprender. Eu chegava mais cedo. E aí, como eu a tinha lá, ela me ensinava e eu comecei. Só que nisso a empresa mudou para um outro lugar e foi tudo automatizado. Veio uma tecnologia do Japão, foi tudo diferente. A esteira era tudo automatizada. E eu continuava como conferente. Mas querendo ir para a área de tecnologia mesmo, né? Trabalhar mesmo com suporte, essa questão. E aí eu falei de novo, e aí já era um outro coordenador, ele falou, Cris, hoje aqui na empresa, essa parte de tecnologia, a única coisa que tem é imprimir nota fiscal. Isso não é para você. Mas se aparecer uma oportunidade... Te aviso. Sim, tal. Só que aí eu entrei de férias e eu sou evangélica e o meu pastor ele tem uma agência de marketing digital. E ele sabia muito que eu queria muito ir mais para a área de tecnologia, que era uma área que eu continuava estudando. E ele me fez uma proposta para ir trabalhar como social media. Não tinha nenhum conhecimento de redes sociais. Tinha as minhas redes, né, mas de marketing digital não tinha. E eu fiz um acordo na distribuidora, eles me mandaram embora, eu entrei nessa agência em 2017, do zero, não sabia nada de social media, de marketing digital. E aí tinha a menina lá, que ela me ensinou os primeiros passos, né, o básico. E eu sempre tive muita sede de conhecimento, nunca... eu escutei a Elaine falou que ela não sabe fazer as coisas. Nada mediana. Eu também não sei. Eu comecei a buscar, estudar. E era assim, chegava um cliente, o meu chefe dava assim, as informações do cliente e tal, e a gente entrava em contato. Então, o cliente tinha um problema lá, que ele nem mesmo ele sabia resolver, ele dava a nossa mão para resolver. Então, isso também me deu autonomia, nos dava autonomia para aprender e buscar soluções. E com isso eu fui aprendendo, crescendo. E aí chegou no momento, isso em 2017. Em 2018, que foi quando eu realmente comecei a empreender na área de marketing digital, tinha um colega lá que era design e ele tinha os clientes, só que ele não gostava da parte de social media, de gestão de redes sociais. Ele falou, Cris, você não quer? Só que eu tinha medo. Ali eu tinha uma empresa, tinha alguém por trás de mim. Se desse algum problema, tinha alguém por trás. Não era o seu nome, né? Era exatamente. E aí eu falei, poxa, mas nunca trabalhei, não sei o quê. E aí ele falou, não, Cris, é fácil, ok, você tem conhecimento, confio em você. Ele confiava mais em mim do que eu. E aí eu sempre fui. Assim. E ele foi. Tem que ter alguém, né? E minha primeira cliente foi de micropigmentação. Comecei com um nicho de beleza. E aí eu comecei, ela gostou do meu trabalho, ela indicou para uma outra menina, e assim elas foram me indicando. E eu tive, acho que, uns 5 clientes de micropigmentação. E aí, no ano 2018, fui vindo, trabalhando CLT e trabalhando como freelance, né? Tendo meus clientes. Chegava a época que eu ganhava até mais do que na agência.
E a agência era muito boa, deu oportunidade de aprender do zero, dá oportunidade, mas eu não tinha... Inclusive, lá eu fui aprender programação porque os clientes chegavam com uma demanda de site, eles não sabiam o que eles queriam e eu não sabia como passar para o desenvolvedor. Então, aí eu fiz mais um técnico de informática para a internet, aprendi programação. Eu fiz de informática também, HTML. Então, Que HTML, tristeza. PHP. Parabéns para quem trabalha na área. O meu sistema, no Parabéns. TCC, o meu sistema foi de agendamento. Eu fiz na FAETEC, então o projeto final era algum projeto, sistema que beneficiasse a FAETEC. O meu projeto foi criar um sistema de agendamento, porque um professor queria alugar uma sala, um data show, alguma coisa, era tudo no caderninho. Ele cancelava, ia lá e riscava. Casuras. Então, o meu sistema foi esse. E então foi aí que eu aprendi a programação, que me ajuda hoje com o trabalho de desenvolvimento no site, de cliente, né? O serviço que eu faço fiz o site dela. Então você administra a rede social, então você é social media e é um pacote ali, né? Isso, Tudo. o meu negócio é o Cri Solutions, que é soluções digitais, né? Então, tem desde marketing digital, tráfego pago, essa gestão de redes sociais, desenvolvimento de site, design para as redes sociais, né? As artes de post, assim. E então, eu fui empreendendo. Quando foi em 2021, eu queria expandir. Eu tinha um conhecimento, queria continuar estudando, mas dentro da agência não tinha possibilidade de eu crescer. Já tinha ocupado a cadeira máxima ali, né? Que não dava tinha pra promoção, você. mas pelo menos de conhecimento eu queria continuar crescendo profissionalmente e empreender também, mas eu não queria só empreender, porque eu pagava aluguel, eu estava com financiamento de um apartamento, tinha ainda minha filha, que hoje estuda aqui em São Paulo, mora em São Paulo, minha dependente. Na época você estava no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro, 2021. E aí eu cheguei para o meu chefe. Então, a minha ideia era uma recolocação no mercado, na mesma função, mas uma em outra empresa que pudesse me permitisse crescer mais. E aí eu fui falar com ele, se ele poderia me demitir, né, para não perder os benefícios, os o tempo de casa, né? E aí ele falou comigo, você está indo porque você quer empreender, focar no seu negócio? Eu falei, não, eu quero continuar empreendendo, mas eu preciso de ter uma renda fixa, porque eu tenho as contas, tenho responsabilidade. E a gente fez um acordo, ele me mandou embora, não queria muito, reclamava, mas ele também não poderia aumentar meu salário, outras coisas, benefícios que eu precisava. E aí eu saí. Em 2021, ainda fiquei durante 3 meses dando suporte à empresa, trabalhando como prestadora de serviço, porque entrou gente nova e treinando e tal, dando suporte. Mas eu cheguei num momento que não estava dando para conciliar e os meus clientes. Sim. E buscando a recolocação. Só que nisso, em 2021, eu saí em agosto. E em outubro, como eu estava com tempo, era um problema que eu já estava na empresa, de dificuldade de enxergar a sensibilidade. E eu falei, está na hora de ir no oftalmologista, estou com um pouquinho mais de tempo. Embora eu já tinha trocado óculos no início do ano, fui. E numa consulta normal, né, ela falou, vou te encaminhar para um outro médico para você fazer o fundo do olho, porque a gente não está enxergando a sua miopia. E aí eu fui, e aí eu descobri que eu estava com catarata nas 2 vistas. O olho direito estava pior, já não enxergava quase nada. Uma cirurgia de cada olho era R$6.000. Eu estava desempregada.
Com o negócio e os filhos. Pois é. E estava com poucos clientes, porque em alguns momentos da minha carreira eu precisava, às vezes, dispensar alguns clientes, porque eu não conseguia conciliar. Eu sempre... eu tenho uma coisa, se eu não consigo oferecer um bom trabalho, então eu prefiro dispensar. Então, foi bem desesperador para mim. Porque eu falei, eu pedi para ser mandada embora. E agora? Mas essa minha busca de conhecimento lá atrás me fez, como se diz, ter possibilidades Sim. de poder trabalhar em casa. Então, eu comecei a buscar o tratamento, né? E não podia pagar aqueles R$ 6.000. No sistema público, que não era fácil, e através de conhecimento eu comecei a fazer o tratamento já para poder fazer a cirurgia. Só que o meu computador eu adaptei tudo tela escura, celular tela escura, para mim ver alguma coisa eu tinha que pintar, zoom, o óculos não adiantava mais para... Lupa? Chegou a usar lupa? Eu usei no Enem, porque naquele ano eu tinha me inscrito no Enem de novo. Só que não me dei conta. Quando chegou perto do Enem, que eu falei... Nossa! E agora? Como que eu vou fazer a prova? Mas foi, inclusive, a nota que me deu possibilidade de fazer a faculdade. Deus é bom. Sim. E isso, sempre confiando em Deus. Então, os meus clientes que eu tinha, eu consegui trabalhar... com o financiamento do apartamento que eu comprei na planta, ativou, porque eu mudei tudo, então tinha condomínio, tinha tudo. Minha filha começou a fazer os vestibulares aqui para São Paulo. Que cada então vestibular tinha é viagem. R$ 150. Ela fez FUVESP. Nossa. E ela eu não tinha nenhum benefício do governo. E porque ela era bolsista, ela fazia parte de um projeto, era bolsista com bolsa 100%. Mesmo assim, ela não conseguia benefício da isenção da matrícula. E ela teve, sem dinheiro, tinha que pagar, eu acho que foi... Não sei, eu sei que o FUVEST é um valor bem caro. Deve ser mais de R$ 150 hoje em dia, porque quando eu fiz, não vou falar quanto tempo atrás, era R$ 150. Sim. Hoje em dia deve estar E não era só absurdo. isso. O projeto dela que ela fazia parte, obrigava elas a fazerem várias, tanto que ela não passou só para a USP, ela passou para o INSPE. Ela meio que exigia que eles fizessem vários vestibulares e tudo pago, porque como ela não tinha benefício do governo, ela não podia pedir isenção. Depois, já no final, quando ela começou a vir fazendo as provas, já estava fazendo, que ela falou, mãe, tem uma colega que tem cadastro único, não sei o quê, e ela consegue viajar de graça. Foi quando eu fui procurar ver, e naquela época eu estava desempregada, Sim. tinha passado por uma cirurgia, estava indo para outra, e o INSS negou o benefício. Então, eu consegui que ela fazer o cadastro único e ela conseguiu viajar com a taxa só que ela paga. Bastante reviravolta, né? Sim, muito, foi. Nossa, Foi muito. bastante. Isso já no final de 2022 que isso aconteceu. Ela Então, passou na USP? Qual curso que ela passou na USP? ela faz design. Sensacional. Vou lá na USP hoje fazer Foi. uma certificação de 5 dias lá de letramento racial. Ah, que legal. Estou pensando já, meu Deus, sair daqui pra lá, mas é sensacional. Parabéns pra ela. Sim, Com obrigada. certeza. E pra você também, né? Porque toda a história que você está contando aí, com certeza ela teve um apoio muito bom da sua parte. Acho que determinação, talvez, né? Sempre. E estudo, eu sempre gostei isso também, nunca tive problemas com ele. Então, em 2021, eu saí. Em 2022, foi quando eu conheci Empreendiaí e eu fiz meu primeiro curso de empreendedorismo. Foi quando, na época, eu ganhei R$ 1.000. Eu fui uma das colocadas, ganhei R$ 1.000. Que aí foi quando, nesse momento, eu não tinha muito tempo para gerenciar tudo, né? Negócio, fazer postagem, tudo, e precisava de mais clientes.
consegui contratar uma menina, que é a minha assistente hoje, pagando baratinho, né? Estagiária. Isso, estagiária, mas ela foi beneficiada porque eu ensinei ela a profissão, hoje ela fecha os próprios contratos. Sim. E eu dou suporte a ela. Então, conheci, e naquele momento, eu já empreendia desde 2018, mas isso como na área de marketing digital. E foi quando, de repente, deu aquele estalo assim, eu falei, pô, tem um negócio. Na minha cabeça, eu não tinha essa ideia que eu era empreendedora, que eu tinha um negócio. E aí foi nisso que aí eu comecei a ver diferente, investir mais nesse negócio. Na época, quando começou, era CR Costa, Soluções Digitais. Aí eu queria uma coisa mais forte, mais sofisticada, solutions. Tivesse ainda uma conexão. Inglês no meio. Pois é, ainda botei 2 R's. E então foi quando eu mudei para o Cris Solution. Eu queria que continuasse ainda com uma identidade minha, né? Como meu nome é difícil, Cristina, no Instagram é muito difícil, Cristina, e o meu nome tem que sempre ter 2 R's. E aí eu botei o Cris também, Cris Solution, com K, com 2 R's, né? Assim. E então eu comecei a investir desde 2021. Continuo mandando um currículo, mas não fui relocada até hoje. O 2024, 2023, minha filha veio para São Paulo. Eu continuei nesse tempo empreendendo, meus clientes já tinham. Meus clientes sempre são por conta a maioria de indicações. E, inclusive, eu tenho cliente da agência, pelo meu trabalho feito na agência. Quando eu saí, eles me procuraram. Tinha alguns que me procuravam quando eu estava na agência, mas eu nunca aceitei. Eu achei que questão de ética. Ética é importante. Mas aí quando eu saí, Não, e aí me procuraram cliente de lá. E então, em 2023, minha filha veio para São Paulo, mas eu não podia vir, porque ainda os clientes não tinham. E o custo de vida em São Paulo é bem maior, o dobro do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu tinha apartamento. Eu achei que do Rio era parecido com o daqui. Não. Depende do lugar, bairro, né? Eu achava que o do Rio era parecido. Eu sei que, por exemplo, minha família é da Bahia. Nossa, da Bahia se a gente vai pra lá, com o salário daqui, fica tranquilo. São Paulo é um absurdo. São Paulo é um absurdo. Então o salário no Rio de Janeiro é mais amador. Baixo. Não. O salário no Rio é mais baixo, mas o custo de vida também é mais baixo do que São Paulo. Mas aí, como a minha filha era bolsista, né, do projeto, ela veio com bolsa, ela tinha bolsa da USP, e ela ainda mora até hoje na República, porque também ela mora bem perto da USP, então, para ela que estuda à noite. E o medo, né, foi muito, muito medo de tudo. Não conhecia, primeira vez ela sozinha, morando sozinha. E aí, em 2024, continuei botando currículo. Operei as 2 vistas, já estava melhor, continuei empreendendo, buscando uma recolocação. E lá no meu LinkedIn estava, né, aquela tag de procurando emprego. Open, né? Isso. E aí, aqui em São Paulo, uma ONG, né, o Instituto Atos, eles estavam buscando uma social media para aumentar, né, as vendas do bazar beneficente. E eles pesquisando lá, eles encontraram o meu perfil, me mandou mensagem, a menina do RH me mandou mensagem. E, assim, era uma oportunidade, porque eu queria um emprego fixo, embora não era CLT, mas era um contrato, mas era uma renda fixa por mês, para me ajudar naquele momento que eu estava. E a minha filha morava aqui, era tudo que eu queria, que ainda não conseguia, de estar aqui mais perto dela. Então, eu fiz uma breve reunião entre os filhos, porque precisava alinhar, né, os pontos, enfim, vinha pra cá. Todos os seus filhos estão lá ainda? Estão lá, exceto a... eu tenho uma em Curitiba, a mais velha, das meninas, os 2 meninos lá, os 2 homens, e a mais nova aqui. E então, conversei com eles, os pós e os contra, né? A questão de salário não era exatamente o que eu queria, mas
existia aquela possibilidade de ter uma renda fixa e estar perto da minha filha. Então, minha filha estava de férias, eu queria que eles esperassem lá até ela voltar para mim vir também, mas eles queriam imediato. Conversei com um rapaz da República, onde ela morava. E deu tudo certo. Eu vim na frente dela e continuei. Fiquei 1 ano lá e continuei empreendendo. E aí, quando eu saí o ano passado, esse ano, voltei de novo a buscar, né, a recolocação. E até o momento não veio, mas isso fortaleceu o meu negócio. Sim, quando eu você participei do Fábrica, foi muito bom, a gente fez muita conexão. E conseguiu clientes, né? sim, consegui cliente. Então, foi essas dificuldades, o meu negócio teve mais essas dificuldades pessoais, né? Mas também até as dificuldades pessoais influenciaram para que o meu negócio fosse crescendo. E quando eu fiz o Fábrica, eu passei a... eu tive um insight lá atrás de que eu era empreendedora e tal, mas quando eu fiz um Fábrica, eu comecei a pensar mesmo como uma empreendedora. Não ter medo de precificar, sabe, de colocar aquele valor que eu achava justo, entendeu? Então, você é dona do negócio realmente, né? Sim, exatamente. É meu e é isso, não fazer né? de forma amadora, né? Digamos isso. assim, né? Eu acho que o que eu costumo analisar muito, né? Eu acho que na Fábrica a gente viu muito sobre isso. Que por mais, igual você falou, eu nem tinha estudo ali no começo. Cara, você pode também ter todo estudo. Se você não tiver a coragem, sim, seu negócio não sai do papel. Eu lembro que no meio da Fábrica você lançou a ideia do blog, não foi? Que foi quando você enviou uma mensagem e de repente já começou a rolar. Então, porque justamente a Cris já falou um pouco dos desafios. E pra você, Elaine, qual que foi o desafio, assim, de começar? Porque eu entendo que a gente, às vezes, tem muitas ideias. Igual você falou, sua cabeça é inquieta. Mas colocar em ação é outra história, né? Então, pra você, qual que foi, assim, os maiores desafios que você olhou? Ou não teve, né? Tem pessoas também que são mais decididas e falam, não, só fui. Como foi pra vocês? Então, eu acho que assim, a maior dificuldade era de fato conseguir não negociar estar com a minha filha para pensar em uma outra fonte de renda, digamos assim, ou então até em um outro negócio futuramente, porque hoje, né, ele ainda não é uma coisa que se paga, né? Sim. Digamos assim. É como qualquer negócio, você tem que ter um investimento inicial, né? Você tem que investir em conhecimento, tem que investir, né, em marketing. Em marketing, tem que investir em várias coisas, né? Então, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e pode ser que vire, né? Mas eu acho que o que faz a diferença é você acreditar que aquilo que você está fazendo é algo que tipo, te deixa tranquilo. Você fala, não, eu tenho que tirar isso do papel. Né? Isso aqui é importante que eu tire. Eu não quero ficar com várias ideias sem tirá-las do papel. Pode ser que lá na frente eu fale assim, foi só um fogo de palha, mas eu acredito que não, pelo tema e tudo mais, né? Então, a Cris me conhece um pouco melhor agora, eu não negocio o tempo que eu tenho com a minha filha. Então, o tempo que eu tenho com ela é o tempo que eu usava para fazer outras coisas antes, que é tipo das 5 às 8, 9 da noite, né? Uhum. Então, é o horário que eu pego ela na escola às 4, eu fico com ela até 8 e pouco, que é o horário que ela dorme. Dormir, né? E aí eu faço tudo, eu tento não pegar em celular, é difícil alguém mandar uma mensagem pra mim, tipo, 8 da noite, eu vou ver no outro dia de manhã. E aí eu acordo muito cedo. Então, como eu durmo cedo, isso, né? como eu durmo cedo, eu consigo acordar mais cedo, né? E aí eu me sinto, assim, realizada como mãe, né? Porque a maternidade não foi algo que eu sonhei, mas quando eu decidi que eu queria, eu tive a notícia que eu não poderia, por causa da menopausa. Então, minha filha foi um grande milagre. Mesmo na menopausa, ela veio naturalmente. E aí, eu não... Pela minha idade, por eu já ter, assim como a Cris, né? Eu acho que você também, ele, provavelmente, todo mundo, né, que tá aqui, se você não nasceu aí numa família que tem uma herdeira, né? Não nasceu herdeira. Você teve uma história difícil por trás, então eu trabalho desde sempre, assim, desde quando eu me lembro, assim...
Minha mãe cuidava ela tinha nós 4 e ela cuidava de mais 4 crianças. Então, assim, é a mulher que tem que fazer as coisas, né? Então, meus irmãos, eles tinham uma certa regalia, né? E eu tinha que ajudar, né, ela a fazer as coisas de casa, cuidar das outras crianças. E talvez por isso eu não tivesse vontade de ser mãe, porque eu cuidei de criança dos 5 até os 14, que foi quando eu comecei a ter um trabalho fora, tipo, remunerado, né? E passar roupa de todo mundo de casa, eram 6 pessoas, né? Contribuir mesmo, colaborar com o serviço da casa e ajudar a minha mãe, né? Sim. Ajudar não, colaborar com a casa, né? E muitas responsabilidades desde muito cedo, né? Então, quando isso aconteceu, esse momento para mim, que foi mais velha, né? Porque eu tenho amigas que já estão casadas há 20 anos, eu tenho amigas que têm filho de 22, né? Então, eu tenho 41, minha filha só tem 3 anos. Então, eu não queria que isso ficasse para trás. Eu queria, de fato, apesar de ter decidido continuar trabalhando e colocar ela numa escola, que a escola é como se fosse nossa rede de apoio, que a gente não tem babá, nossas mães não moram tão perto, então elas ajudam a gente, assim, às vezes quando não tem aula na escola e eu preciso trabalhar, daí eu fico... né, levo ela para uma das avós. Então, a gente usa, né, digamos assim, a boa vontade das avós nesses casos. Sim. Mas, de forma geral, a gente tenta ficar com ela... e tenta ficar com ela o tempo todo, no final de semana, depois da aula, da escola e tudo mais. Então, por conta disso, eu falei assim, eu não consigo ter tempo, mas eu sei que a ideia é boa, então eu preciso de ajuda. Só que daí sempre os valores, eles são muito altos, né? Assim, para investir. E aí, eu conversando com a Cris, ela conseguiu também fazer esse auxílio, né? Então, tipo, sim, eu colaboro com ela, mas ela também colaborou comigo de alguma forma, né? Porque ela fez um preço diferenciado do preço de mercado, então eu sou muito grata a ela, né? Uhum. Admiro muito ela como pessoa, como profissional, e ela tocou um ponto aqui muito discretamente, mas é um ponto que a gente fala aí do etarismo, né? Porque existe preconceito por ela, sim, ser mulher e pela idade que ela tem trabalhando com tecnologia, então as pessoas não dão credibilidade, né? E às vezes você perde um grande profissional porque você, de fato, não dá credibilidade e tantos outros preconceitos que a gente sabe que existe, né, na nossa sociedade. Então, é um tema aí para outro podcast, né? Mas foi isso, assim, eu acho que o desafio maior era encontrar tempo e pessoas que tivessem o conhecimento que eu não tinha, né? E que eu não estava a fim de aprender no momento, porque eu não estou a fim eu sei o básico, né? O que as pessoas sim, sabem, mas assim, os detalhes, o que é importante. Você jogar no chat GPT, ele te dá tudo. Mas eu não queria, assim, ter mais esse compromisso, mais essa responsabilidade. Não, e ele dá tudo mais ou menos, porque eu amo IA, né? Nossa, eu sou apaixonadinha por IA. E eu venho notando o tamanho da desinformação dela tem aumentado. Até mesmo porque a IA, ela nada mais é do que ela é munida por informações que nós, seres humanos, colocamos nas redes. Então, a gente sabe o tanto de inverdades, o tanto de fake news que tem na rede. É tanto que eu falo para minhas amigas, o meu nível de encrenqueira é brigar com a IA. Então, chega um momento que eu falo, não, tá errado, procura de novo. Por quê? Porque a gente tem que ter a curadoria, né? Esse mínimo. Então, assim, eu acho muito legal. Cara, eu sou muito curiosa, mas eu não tenho um filho, eu não tenho um peixe para cuidar, para trocar água. Eu acho que isso muda muito. Então, por isso que hoje eu acho que eu faço das tripas corações, né? Então, eu vou sair daqui, já vou correndo. Hoje, minha agenda tá literalmente, eu vim de manhã, já adiantei tudo que tinha pra adiantar. Mal dormi essa noite, porque tinha bastante coisa pra adiantar. Vim pra cá, daqui eu vou pra FGV, que tem vai ter uma palestra lá sobre penal, que é a minha área, né? A área que eu pretendo agir. E depois vai ter da USP, que eu falei pra vocês. E eu penso assim, tem hora que eu penso, pô, eu tô cansada. Uhum. Cara, não é obrigação. E eu ainda sou de CLT, né? Então, ainda tô naquele suporte. Aí tem hora que eu falo, cara, eu tô muito cansada. Mas, eu vou esperar o quê? Ter um filho? Porque quando eu tiver filho, eu tenho essa ideia, sabe? Igual a Cris. Abrir mão de vir primeiro, porque tem a filha, você. Cara, tá hora... A gente tinha tentado até um outro dia. Foi. Mas o horário não dá. E isso eu acho, assim, bonito, sabe? Eu acho o horário não dava. E eu fui convidada esses dias, até falei pra ela, pra uma palestra, que era 4h. Eu falei, cara, é o horário que eu pego minha filha. Olhei no lugar, era, tipo, muito distante. E eu ia ter que movimentar meu marido... ou minha sogra, daí eu falei, não vou. Assim, vai aparecer uma outra oportunidade sim, que se encaixe comigo. E aí eu falo não, assim, tranquila, na paz. Porque eu sei que é, tipo, não negocio e inegociável. É isso. Eu acho isso sensacional mesmo, porque o aceitar não garante nada.
Não. A Cris falou também sobre uma tentativa que ela fez recentemente, do Empreende Aí. Cara, às vezes o não eu já tenho. Mas você tem que estar disposta também. Será que eu quero esse sim? Igual você falou, pra mim não vale. Pra mim é inegociável chegar lá, ver o sorriso da minha filha, conversar. E eu acho isso muito legal. Eu tenho algumas amigas, igual você falou, é uma frase que com certeza vai reverberar na minha cabeça alguns dias, que a maternidade, ela não é só quando você é mãe, né? E realmente, eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tem uma filha que é literalmente isso. A gente conversa, enquanto a gente tá próxima, ela é ótima de papo, mas falar com ela no telefone é assim, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E toda vez ela aparece e fala, amiga, desculpa, em casa, a minha prioridade é a minha casa. E eu acho que é sobre isso, né? Então, eu acho que são negócios, mas a gente também, por trás do negócio, é muito importante. Eu tô numa fase que eu gosto muito de trabalhar, muito estudar. Mas eu preciso do momento de ver minhas amigas. Eu preciso do momento... Hoje eu vou pra igreja. Eu preciso ter o meu momento, mas o meu momento hoje, ele também é inegociável. É o meu momento. E eu acho muito legal que seja essa questão da família. Então, hoje, pra você, acho que a questão da dificuldade, igual você falou, foi menor, né? Porque você tá indo um passo de cada vez. Eu não tô, assim, atropelada, desesperada. Ai, eu não... Não. Eu assim, tô no movimento, né? Tô pensando em coisas que eu posso fazer, agregar. Tenho ideias, né? Do que isso pode se transformar. Mas não é algo, assim, que eu tenho, assim, digamos, uma pressa, né? Pode ser, tipo assim, 2025 eu falei pra ela, eu tenho até final do ano, algumas coisas eu quero que elas estejam organizadas. 2026 eu vejo o que dá pra fazer disso, né? E aí também a minha filha já vai estar fazendo 4 anos, aí as coisas vão mudando, né? Acho que chegar uma hora que ela vai fazer 12, né? Vai chegar uma hora que ela vai pra faculdade, aí é outra história, né? Mas eu acho que... Mas eu acho que se você começa a construir antes, você não fica assim, tipo assim, passando muita dificuldade, sabe? Porque a gente precisa do dinheiro, né? Então, eu acho que é importante, assim, esse planejamento. Porque daí você consegue se organizar melhor, assim, com as coisas que você tem em mente, né? Você também tendo clareza daquilo que você quer conquistar, né? Materialmente, digamos assim, né? Sim. Mas não só isso, porque eu acho que tem outras coisas que elas... Igual você falou assim, tem coisas que eu não abro mão, né? De estar com as minhas amigas, de você ter bons relacionamentos, né? Então, às vezes, eu teria que abrir mão de algumas coisas assim para eu me dedicar sozinha. Então, se você pode ir junto, né? Se você pode ter alguém para te ajudar, por que não, né? Sim. Eu acho que é isso. E eu acho que essa questão que você falou de não ter pressa... É que pressa ela é tão relativa, né? Ela é muito relativa. Eu comentei num outro episódio, a Djamila Ribeiro é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, eu gosto. E ela falou muito sobre isso do tempo. Que lá atrás, quando pessoas eram apressadas, quando outras pessoas determinavam ela como atrasada, hoje ela tá colhendo o fruto do tempo que ela andou, no caminho que ela fez. Então, hoje, não faz uma semana, ela foi reconhecida como a primeira mulher brasileira... acho que dá aula em algo referente ao Martin Luther King, alguma coisa assim. Pô, ela tá com 45 anos agora. É o seu caminho. Ninguém vai falar pra você. Cris, a mesma coisa. Não consegui ser recolocada no mercado de emprego. Vou fazer a minha sorte, entendeu? E a gente tem a nossa geração, a geração atual, pra falar a verdade, parece que tudo é resolvido em 1 hora de gravação, 1 minuto de vídeo, 30 segundos do... E não é. Não é. Que isso. A sua filha vai crescer, ela vai lembrar disso, porque eu tenho memórias agradáveis demais com a minha família, que são coisas que eu não troco por ninguém. Faço questão das minhas amigas, faço questão de estar ali com... Minha família é bem pequenininha, né? Minha mãe e meu irmão. Tem primos, enfim, mas a gente é mais reservada em casa. Quando eu vou pra Bahia, eu já me... muito mais. Mas a minha mãe tá na Bahia agora, então é eu e meu irmão. Tanto que eu falo pra todo mundo. Cara, às vezes eu tô aqui conversando. Meu irmão chegou, a gente entra em um assunto, assim, e vai de futebol. E meu irmão também, meu irmão é empreendedor, ele tem uma adega. Então, aí fala da adega. E aí eu falo disso, falo daquilo. E a gente fica horas. Às vezes ele chega com a namorada dele, ela vai lá pro quarto e a gente fica, porque tem momentos que... Não adianta, não vai voltar atrás. E se você não der valor agora, não adianta chorar depois. Então, eu acho que os negócios, você respaldando tudo certinho, vai valer a pena. Até mesmo o que adiantava você
com a cabeça a milhão, pensando na sua filha, tentando iniciar um negócio. Não vai fluir. Não vai dar certo. Então, assim, exatamente. Porque a sua energia, né? Aquilo que o pessoal fala, né? Que você olha, cresce, né? O que você foca, cresce, né? Então, assim, então o que eu quero focar é no crescimento dela, né? E ter saúde para eu poder vê-la, como a gente tem uma diferença muito grande de idade, né? Tipo, então, assim, se eu chegar a vê-la com a idade que eu tenho que chegar até 80, 82 anos, né? Então, assim, é uma meta que eu tenho, de poder ver minha filha casada, com filhos, se ela quiser, né? Se ela quiser se casar, se ela quiser ter filhos, de eu me tornar avó mesmo tendo sido mãe bem mais velha. Então, assim, é um sonho que eu tenho. O sonho que eu tenho, a minha preocupação assim, maior da vida, né? é meu marido, né? Me relacionar bem com ele e poder a gente, né, juntos, ver a nossa filha, né, crescer e com saúde, e conquistar, igual você viu seus filhos, né? Casado, entrando na faculdade. Assim, para mim, assim, quando eu vejo meus pais, eu acho que para os pais não tem nada mais realizador do que você ver um filho encaminhado. Porque às vezes a gente fica, é que a gente tem que cuidar do pai, honrar o pai é cuidar o pai. Não, é você ter uma vida boa, né? É você ter uma vida que você se respeita, né? Que você respeita o outro, né? Eu acho que, assim, eles sempre falam, quando eles falam com a gente, assim, meus pais são bem humildes, né? Mas quando eles mandam áudio, assim, no WhatsApp, alguma coisa, a gente morre de orgulho, porque vocês não sei o quê, né? Tem a família de vocês são trabalhadores, vocês são pessoas honestas, vocês são não sei o quê. Eles não falam de certificados, né? Assim, não. Minha mãe é muito feliz porque nós nos formamos e tal, mas ela fala muito sobre isso. Ela falava até a frase assim, graças a Deus nunca fui buscar ninguém na delegacia, graças a Deus. E minha mãe é bem rígida, né? Minha mãe também é bem humilde, ela falava que ela preferia ver morto do que ver, né? Do que ver assim. Então, minha mãe já era bem... Falava, mãe, que horror. Ela, assim, porque você não tem noção do desgosto que é. E aí, eu acho que... Só que a minha mãe também fez igual você, sabe? Pra falar a verdade, minha mãe, ela trabalhou muito e me deixou com pessoas que ela entendia que iam cuidar de mim. E realmente foram pessoas, assim, que têm a mesma ideia que ela. Só que eram outros tempos também, sabe? É diferente. Só que a minha mãe correu pra pagar uma escola, minha mãe correu pra deixar uma casa. Então, eu acho que também é super válida essa questão de que a gente tá falando aqui, muito legal. E aí, eu vou vir pra uma outra pauta, né? Que é sobre a escuta dos clientes de vocês. Então, normalmente eu costumo perguntar ali qual que é os maiores questionamentos que vocês têm. Mas eu acho que a gente tá falando de um negócio um pouco diferente. Como que foi pra vocês essa questão da escuta mesmo, sabe? Pra entender o cliente, como é, né? Como funciona. Você já tem uma carteira de cliente ou você tá mais no informativo? Eu acho que eu tô mais no informativo. Nesse caso específico. Mas no meu trabalho, eu tenho que trabalhar muito com escuta. Porque eu tenho que entender o que o pesquisador quer pesquisar de fato. Que às vezes ele vem com uma pergunta de pesquisa, mas não é aquilo que ele quer de resultado. Sim. Tipo assim, o que ele quer saber de verdade. Então, você tem que perguntar, mas isso aqui você quer filtrar por ano? Mas você quer de quais países? Tem algum país específico? Mas com qual recorte? Né? Vai ser adultos, para criança, para mulheres ou é para todo mundo? Né? Então, você tem que ir fazendo pergunta até você conseguir que ele chegue naquela resposta final. Porque, às vezes, ele sabe que ele precisa, né? Ele está lá no curso, ele tem que entregar um trabalho final. Ele tem uma ideia, mas ele não sabe direito como elaborar. Não é exatamente o meu papel fazer isso, não faz parte do meu trabalho, mas pela experiência, né, que eu tenho tido nesses atendimentos, você tem que fazer perguntas que façam com que a pessoa te entregue ali, né, te responda aquilo que você ajude ali ela a querer saber. Então, é um processo, assim, digamos, difícil, né? Mas que ele é necessário e difícil também porque a gente tem dificuldade de ouvir, né? A gente quer sempre falar, a gente não quer ouvir muito, né? Então, assim, é um treino também, né? Porque daí você tem que entender a necessidade. E aí, até a Cris, a gente estava fazendo tudo online, e a gente marcou na semana passada, né? A gente veio aqui. E aí ela falou, não, eu precisava entender melhor quais eram as suas prioridades, o que você quer que eu faça primeiro, porque tem coisa que para mim não ficou tão clara pelo WhatsApp, ficou meio confuso. Então, ela também buscou isso, sabe? Esse entendimento de quais eram, assim, as minhas demandas, as minhas necessidades, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa, assim, que faz a diferença e faz parte de qualquer trabalho. Inclusive para vendas, né? Sim. Vendas é você ouvir, mas o que a gente quer fazer? Falar. Falar do nosso produto.
Só que o cliente, se ele vem até você, ele já sabe alguma coisa. Então, ele quer ser ouvido, ele quer lhe falar da necessidade dele e tal, tal. Então, se a gente treinar que temos 2 ouvidos, né? E uma boca, a gente vai aprender a ouvir mais. Mas eu confesso que, pra mim, assim, é um treino, que eu gosto de falar. Meu negócio é falar, não preciso nem falar, né? É, e aí, para ouvir, é realmente uma coisa que você tem que colocar na sua mente, assim, eu preciso fazer mais isso, eu preciso ouvir, né? Porque ouvir é importante para relações pessoais e profissionais, né? Eu também tenho essa dificuldade. Acho que todo mundo, né? E principalmente agora que a gente tá numa era de comunicação horizontal, que todo mundo fala. Que não é mais só a televisão, né? Não é o só... marketing digital é isso também, né? Dá oportunidade para qualquer pessoa. Sim. Não é só a televisão, não é só o doutor, não é... Todo mundo fala. A mãe fala, o filho fala. Que antigamente a gente tinha essa questão de hierarquia, né? Eu falo, você escuta. Não. A gente tá aqui agora, todo mundo falando. Pra você, Cris, como que foi esse time? Porque, gente, vamos lá, né? Cara, como você falou, num primeiro momento, você ter ali uma empresa, um CNPJ por trás de você, é uma coisa. Você chegar e falar assim, agora é comigo. Como que foi esse processo? Até de começar com o cliente, sabe? Buscar... Hoje, eu entendo, né? bem pouco de tráfego pago, mas eu sei que é uma ferramenta muito boa, desde que bem estruturada, né? Sim. E a questão da escuta, eu também falo muito, mas em relação às clientes, normalmente eu mando um briefing para o cliente, que às vezes até assusta ele, porque no briefing ele tem que responder tudo sobre o negócio dele, o que ele quer, os concorrentes, público-alvo, e qual é quanto que ele fatura por mês, quanto que ele quer alcançar. Sim. E isso, às vezes, assusta para algumas pessoas que podem entender que eu quero saber, mas não, porque o meu trabalho, se ele fala assim, eu faturo 30 mil, eu quero chegar a 50, eu quero trabalhar uma estratégia que faça ele chegar lá. É plausível também, isso, né? Isso. Então, eu escuto. A questão da Elaine, como ela falou, embora a gente tinha conversado, algumas coisas não estava entendendo. Então, a escuta nem sempre é só ouvir, é observar também. Sim. E a minha função é tentar facilitar o lado do cliente. Qual é a melhor forma que vou te ajudar a você me enviar um material para mim trabalhar isso e a gente ter um resultado melhor. Então, isso é muito importante. Colocamos também. O Trello, né? Isso, o Trello. Olha, porque ao invés de ficar só no WhatsApp, vai isso, aquilo, colocar lá como atividade, isso ajudou bastante. E como você falou, né? Como você falou, você tem um horário reduzido devido à sua filha. O Trello, ele já deixa ali. Então, por exemplo, sim, aqui concluídos. Ela no horário dela coloca lá, ó, essa é a sua função, você já faz ou não faz e tira dúvidas depois. Desculpa até, né, dar uma reduzida. A gente passou muito rápido, a gente só tem... A gente falou tinha muito 5 também. minutos, agora já não tem mais nada. Bom, vou só, então, pedir uma frase de cada uma. A Cris já falou ali a dela, mas depois pode reforçar uma frase que você teria para falar assim, para uma pessoa que tá começando. Ou então, uma frase que te motiva. Eu gosto muito de uma, que eu não vou saber ela de cor inteira, mas é do Guimarães Rosa, que ele fala que a vida, ela quieta e agita, né? E o que ela quer da gente é coragem, né? Então, eu acho que para qualquer coisa na vida, você precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem de dar o primeiro passo, coragem de decidir, sim, né? Porque quando você está passando por uma situação, você pode decidir se você vai rir ou se você vai chorar. Se você vai ir ou se você vai ficar, igual ela, né? Se vai ficar no Rio ou se vai vir para São Paulo. Mas, independente do que a gente quer fazer ou não, você tem que tomar uma decisão. Sim. Então, às vezes, a pessoa não toma decisão. E aí, se você não toma decisão, você não decide nada, você não faz nada, né? Então, eu acho que tem que ter coragem e tem que tomar decisões, né? Perfeito. Tem que ser hábil em tomar decisões. Eu acho que a frase meio que complementa, que é uma frase do Kennedy, presidente Kennedy, que toda conquista começa com a iniciativa de tentar, que foi o que eu fiz, sim, em várias situações da minha vida, do negócio e tal.
Conversar com a galera que pesquisa, né? Veio com fonte, né? Meninas. Você gosta. Eu amo. Você tava aqui falando de pesquisa, eu tava pensando, realmente, porque eu tô fazendo uma pesquisa. Eu gosto muito de coisa carcerária e tal. E realmente, gente, eu começo a pesquisar, volto pra uma outra estaca, porque se você não fizer as 1001 perguntas, qualquer pesquisa te leva para muitos lugares, você sai do bem foco. alinhado. Igual o TCC foi muito difícil, mas fazer uma pesquisa é mais difícil ainda, né? Meninas, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi algo muito rico. Como eu sempre falo, eu saio daqui sempre com muitas ideias, mas muitas reflexões também. Conversar com vocês trouxe um outro sentimento. Normalmente a gente conversa de música e tal, e vocês já foi uma vida, assim, algo mais pra frente ainda. Então, refletir sobre, cara, não desiste e sobre cuida da saúde. Então, muito obrigada. Espero que o pessoal também tenha gostado. Eu que agradeço. Bastante, tá? Então, meninas, é isso nos bastidores da vida. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, gente. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.